falou um pouquinho sobre plataforma de desenvolvimento, a gente vai entrar em algumas delas na quinta-feira, eu devo mostrar algumas coisas, conversar com vocês, né? Por isso que eu botei lá o Node-RED, mostrei lá para vocês botei uma aula de Contic, botei uma de Riot. Então, devo discutir um pouquinho sobre o Tinkercad, que é a ferramenta mais padrão que a gente vai utilizar para prototipagem aqui no curso. Falar um pouquinho sobre o Arduino. Minha preferência pessoal, né? Estou gravando aqui hoje, é o OpenWSN e o Contic. O OpenWSN, nesse momento, está conquistando o meu coração, mas o Contic eu acho ele mais amadurecido, tá? Mas a gente vai começar a fazer a discussão da aula de hoje em base dessa pilha de protocolos que é o SixLowPan. Então, a minha estratégia dentro de IoT não é chamar IoT de uma tecnologia, mas de um conjunto de tecnologias que vão se basear desde tecnologias de comunicação a tecnologias de decisão. Tá? Então, a gente vai, na verdade, percorrer a pilha de protocolos e verificando os algoritmos e estratégias que a gente vai ter. Então, o SixLowPan é a nossa estratégia atual, né? É onde a gente tem trabalhado. E calma aí que eu estou na tela errada. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o SixLowPan, falar um pouquinho sobre a pilha de protocolos, a adaptação, o endereçamento e a compressão dos cabeçalhos. São coisas que a gente vai tratar um pouquinho hoje. Tá? Então, a nossa motivação, voltando na aula passada, é os ambientes inteligentes. Então, você tem, na verdade, agora um ambiente com uma série de aplicações. Essa série de aplicações estão rodando em diversos cenários que têm diferentes requisitos, que têm diferentes unidades de sensoriamento, e aqui cabe a diferença, todo mundo fala em sensor, né? Mas vamos entender o sensor como sensor inteligente, aquele computador que tenha acesso a processamento, memória, conectividade e que possui unidades de sensoriamento, que são quem ativamente vai estar coletando informações do mundo, tá? E esses caras precisam trocar informação, né? Então a gente falou na aula passada que antigamente você tinha uma infraestrutura de sensoriamento que era própria de uma aplicação, que era própria da tua própria de uma aplicação bem específica. Se você tinha uma rede de incêndio, você na verdade estava tendo a sua própria aplicação de incêndio, com seus próprios sensores, com seus próprios protocolos, dependente da sua aplicação, era um appliance único. E isso não é factível, né? Conforme você aumenta, você quer que essas aplicações interoperem, mas essas aplicações que estão interoperando, elas interoperam dentro de um mesmo fabricante, e para quem é, digamos assim, né, mais experiente, né, como que nem eu, lembra das redes da Novell nos anos 90, né? A Novell, que quem gosta de Linux, né? A Novell é a fabricante do SUSE Linux, né? A criadora do SUSE Linux, mas a Novell foi uma das maiores empresas de tecnologia da Europa nos anos 80 e anos 90, e ela foi responsável por gerar uma pilha de protocolos especial, que era o IPX-SPX, que era a pilha de protocolos da Novell. Ela era excelente, né? Mas essa pilha de protocolos ela não era proprietária, né? E acabou que ela não ficou. Então, hoje a gente tem ainda muitas pilhas de protocolos proprietárias dentro de IoT, a gente vai discutir, principalmente dentro de IoT industrial, tá? Mas o que a gente vai mostrar é o seguinte: se você está ampliando esse cenário, você quer que essas aplicações interoperem, que a sua aplicação possa consumir dados que vêm de diversos outros cenários, você acaba ficando preso se você usa uma pilha de protocolos proprietária. Para vocês terem noção, a gente teve uma diferenciação, né, há alguns anos atrás, sobre o conceito de internet das coisas e web das coisas. Hoje essa diferenciação praticamente não existe mais, justamente porque a gente está usando uma pilha de protocolos. Eu vou botar para vocês um capítulo de livro que eu escrevi em 2011 sobre o web das coisas, para que vocês possam dar uma olhada e ver, justamente, não é nem usar como referência. Muitas das coisas são muito interessantes, mas vocês não terem como referência, entender que o mundo mudou bastante. Então o que é o SixLowPan? Ele é uma camada de adaptação, é chamado de Adaptation Layer to Fit IPv6 over Low Power Wireless Area Networks, ou seja, uma camada de adaptação para que o IPv6 possa rodar dentro de WLANs, WPANs, né? Ou seja, vem de
WPAN vem de Wireless Personal Area Network. Originalmente isso vem do Bluetooth. A gente vai ter uma aula sobre Bluetooth quando eu falar de camada de enlace, tá? Então, dependendo de como for o curso, eu ainda estou decidindo se a gente vai fazer bottom-up ou up-down, né? Top-down ou bottom-up. Top-down é a abordagem do Kuroso e bottom-up é a abordagem do Tannenbaum, que é uma abordagem que na prática eu gosto mais. Mas, na verdade, o Sixlopan deixou de ser uma tecnologia para adaptar o IPv6 e passou a ser uma tecnologia para adaptar toda essa infraestrutura de sensoriamento para a internet todo. E por mais que o, IPv6, que o IP seja o protocolo central, a gente sabe que isso não é o suficiente. Ele foi definido pelos padrões IETF 4919 e 4944, e eu botei como leitura obrigatória para vocês, se eu não me engano, a RFC 4919. RFC vem do termo em inglês Request for Comments. Eu vou botar aqui no chat, para que vocês possam dar uma olhada. Né? A Off-Topic, sou fã do Tannenbaum. Pena que ele se aposentou, mas o livro Tannenbaum é maravilhoso, a quarta edição. A quinta edição em português, ela veio com falhas de tradução gravíssimas, tornando ela muito, muito difícil a compreensão. Então, quem puder ler o Tannenbaum, leia ele na quinta edição em inglês, ou a quarta edição em português, que são livros excelentes. Inclusive, a quarta edição em português é meu livro favorito de rede. Tá? E o que é interessante notar é que essas RFCs é diferente de padrão. O I3E, não, o de sistemas operacionais é excelente, mas o de redes é muito bom. O I3E ele dá para vocês, ele define coisas em relação à camada física e à camada MEC. As RFCs elas estão logo acima da qualquer coisa acima da camada MEC, da LLC para cima, as RFCs vão ser responsáveis. Então, a RFC não necessariamente é um padrão. A RFC é algo que está apresentado e pode ou não ser adotado. A maior parte dos protocolos de redes hoje que a gente usa estão definidos por RFCs. Quais são as coisas que eu acho interessantes sobre RFCs? Eu acho interessante sobre RFCs, elas são gratuitas, você pode acessar a qualquer momento. Então, eu posso dar isso como material para vocês. 2, elas são escritas numa linguagem bastante acessível. Né? 3, elas estão escritas em TXT, então se você quiser abrir isso no VI para você dar uma olhada, você pode, isso não tem problema nenhum, independente do seu editor de texto, até no bloco de notas, se você for né, muito aventureiro. E elas são muito interessantes, que elas são construções colaborativas. Então, não sei se vocês têm noção, mas os CGI-BR, NIC-BR, LACNIC, essas organizações internacionais, elas estão sempre buscando pessoas para discutir esses padrões. Até a IETF, Engineering Task Force, tem encontros regulares, e esses encontros para alunos de graduação e de mestrado, eles, em geral, dão bolsas para vocês poderem ir para esses encontros. Então, eu sempre recomendo para os alunos tentar concorrer a essas bolsas. Eu tenho um aluno que é o Sávio, um menino excelente. O Sávio ele viajou para vários lugares com essas bolsas de NIC-BR, de LACNIC e de ETF. Então, eles têm esse sistema bastante para incentivar a comunidade. Então, esses padrões aqui, por exemplo, são padrões que a gente diz para a comunidade, e eles vão ser a base do Sixlopan. Mas qual é a ideia do Sixlopan, propriamente dito? Ele é uma adaptação do formato de cabeçalho, né, que vai permitir o uso do IPv6 sob transmissão sem fio de baixo consumo, que vai buscar comprimir o cabeçalho do IPv6, o cabeçalho UDP, e cujo formato é definido nessa RFC e atualizado por esse draft. O que é um draft de uma RFC? A RFC é algo que já está feito, já está consolidado, já foi discutido, mas um draft é algo que ainda está em discussão. E como eu disse para vocês, eu até está naquele momento maravilhoso da comunicação que a gente estava nos anos 80 para a rede, onde as coisas ainda estão sendo discutidas. Ou seja, eu estou envolvido em vários desses drafts, eu acho maravilhoso acompanhar a discussão na borda da rede, eu quero cada vez mais participar, mas um tempo limitado. Então a ideia que isso nasce é o seguinte, beleza, qual é a forma? Se eu venho para esse cenário, aqui onde eu tenho uma série de aplicações, qual é a forma de eu homogeneizar? A forma que a gente escolheu foi homogeneizar para a internet. Você transforma o que a gente chama um dispositivo IoT num cidadão de primeira classe da web. O que é ser um cidadão de primeira classe? É que você não precisa de nenhum outro dispositivo para estar dentro da web. Isso não é bem verdade, para a maior parte dos casos, mas a gente vai ver
qual era a ideia desse ecossistema 6LoWPAN e discutir como isso, na verdade, não é o que a gente está utilizando. E eu estou toda hora apertando a setinha para o lado, mas como eu digitei aqui no chat, não passa nada, porque isso é coisa de gente velha. Então, essa aqui é a espelha de protocolos de TCP/IP, é o que a gente viu nos cursos regulares de rede. É aquele feijão com arroz do livro do Kurosi, bem safado, tá? Feijão com arroz, bem feijão com arroz mesmo. E onde você vai ter aqui o HTTP, né? Com o protocolo da camada de aplicação, o RTP, que é o Real Time Protocol. Não sei se vocês já ouviram falar do RTP. Eu tradicionalmente não falo do RTP no curso de rede, não dá tempo. O RTP eu falo muito no curso de voz sobre IP, para quem quiser fazer, deve ser uma letiva que eu devo ministrar nos próximos, que são redes de tempo real, tá? Você tem a camada de transporte com TCP e UDP, o ICMP depende do autor, Internet Control Message Protocol, tá? O IP aqui embaixo, um MAC e uma camada física sendo definidos pelo padrão da I3E. É claro que a gente sabe que na camada de enlace você tem mais do que a camada MAC, você vai ter o protocolo do LLC de Link Layer Controller também. Só que quando você vai para a gente vai para esse cenário onde a gente quer usar o 6LoWPAN, né? A gente, na verdade, tem que criar uma pilha de protocolos para que isso seja interoperável com os padrões da web. Então, a pilha de protocolo que originalmente a gente definiu é uma pilha que tem uma camada de aplicação, que a gente vai ver com dois protocolos, como eu falei, o MQTT e o COAP. Aqui a gente vai usar o UDP e o ICMP, ou seja, e aqui é muito interessante, porque eu já comentei com vocês que houve uma evolução. Originalmente, a gente tinha pilhas de protocolo que eram cross-layer, ou seja, não existia essa questão de pilha de protocolo, era um único conjunto de software que fazia todas as funções, e isso era muito difícil de dar manutenção. Então, do ponto de vista de engenharia de software, era uma ideia muito ruim, mas é o que tradicionalmente a gente faz em redes industriais até hoje, uma única pilha de software única disponível para o fabricante, que o fabricante deixa fechado. Depois a gente evoluiu para você ter só a camada física e a camada de enlaces e a camada de aplicação. Então, era um stack de 3 camadas, muito definido, tá? Por fim, a gente chegou até a pilha que a gente vai ver, que é a pilha do Zigbee, e eu vou mostrar isso na semana que vem, quando a gente começar. Então, esse gancho já me deixou, já explica para mim como é que vai ser, como é que eu vou dar o curso, tá? Eu vou começar com a abordagem que vai ser bottom-up. Então, a gente vai começar aqui um pouquinho com a camada de enlace. Na semana que vem eu falo sobre Zigbee e Bluetooth, tá? Na verdade, eu posso falar sobre um monte de coisas. Eu vou falar sobre um monte de coisas. Se preparem para ler bastante. Pronto, decidido. E aí você tinha, na camada da pilha do Zigbee, você tinha a camada de aplicação, que é onde você ativamente está desenvolvendo o seu objetivo final. Camada física, camada MAC, uma camada de rede, que não necessariamente era o IPv6 aqui, surgiu uma série de outros protocolos de rede para IoT ao longo dos anos, que a gente não utilizou para mais nada, e não tinha uma camada de transporte. Então, nota-se o seguinte, né? Quando você tem uma abordagem cross-layer, que não se comunica com mais ninguém, você está dizendo isso aqui é um appliance fechado. Quando você tem uma camada de rede somada, uma camada de enlace físico somada com a aplicação, o que você está dizendo é o seguinte: olha, isso aqui é um trabalho interno, é uma coisa que pode até ter mais de uma aplicação, mas eu não vou, trocar, tá? Ou eu vou trocar com uma coisa interna, com um gateway, e vou jogar isso para frente. Quando eu ponho a pilha do Zigbee, eu digo, poxa, eu posso ter várias coisas na minha rede, mas cada uma dessas coisas é uma rede separada. Cada uma dessas aplicações é uma rede separada. Isso é muito ruim. Quando eu chego aqui na pilha do 6LoWPAN e adiciono a camada de transporte, o que eu estou dizendo é a mesma coisa que eu digo quando eu uso camada de transporte na rede real. Eu estou fechando conexão fim a fim. Eu estou garantindo que existe conexão entre dois pontos, e que eu tenho portas, e que eu tenho o conceito de que mais de uma aplicação pode estar compartilhando a rede. Então, eu saio do cenário que eu tenho um appliance único, e eu vou para esse cenário agora, onde eu tenho várias aplicações divididas a rede. E olha só que coisa interessante, pessoal. Olha só que coisa legal. Só porque eu adicionei um protocolo. Só porque eu adicionei um protocolo, eu mudo conceitualmente o que está fazendo. Então, vocês que estão fazendo mestrado e que estão, independente da área que vocês estão lidando, vocês estão suscetíveis hoje em dia
a trafegarem os seus dados na rede. Então, se vocês estão trafegando os dados de vocês na rede, vocês têm que entender não necessariamente os protocolos a fundo, mas o que esses protocolos querem dizer. Porque muitas das vezes a gente vai usar as APIs dos protocolos como uma caixinha preta que a gente não está nem aí para ela, tá? Eu digo isso para vocês de coração aberto. Mas eu tenho que entender o que esses protocolos querem dizer, qual é o objetivo deles, o que eu estou fazendo quando eu estou adicionando essa informação aqui. Porque se eu estou dizendo que é um dispositivo que tem baixo poder computacional, que tem pouca memória, e estou adicionando um protocolo, eu estou obrigatoriamente adicionando para ele um determinado custo. Né? Nem que seja o custo de armazenar esse software. E é por isso que eu mandei vocês darem uma olhada naquela stack lá da Telecom Britânia. Porque o que a gente vai verificar nessa stack da Telecom Britânia é justamente essa construção aqui de software, onde lá está bem explícito em arquivos C separado. Então vale a pena a gente dar uma olhada naquela stack lá, para construir, até para a gente construir algumas aplicações. Então, se eu estou botando isso aqui, porque isso aqui tem que ter algum objetivo, porque ninguém é idiota, né? Quer dizer, tomara, torço. Mas, então, ao inserir o UDP aqui, que era o melhor protocolo, assim, mais enxutinho, a gente está conseguindo isso aqui. Cláudio, por que o IDP é tão enxutinho? Porque ele vai ter, né, só 5 campos. Né? Porta de origem, porta de destino, endereço de origem, endereço de destino e um checksum. Então, na verdade, existem outras propostas de protocolos de camada de transporte para IoT. Sugiro vocês darem uma olhada. Alguns trabalhos são muito interessantes nesse aspecto. Mas o que a stack do SixOpen diz é o seguinte, olha, agora você está na web. O que é a grande crítica que é feita à stack do SixLoWPAN dentro do cenário de rede? Gente, olha só, quantos de vocês têm dispositivos Zigbee na casa de vocês? 802.15.4. Né? Quando vocês compram um Arduino, quando vocês compram um ESP8266, vocês não têm uma placa de rede sem fio 802.15.4 acoplada. O que vocês têm normalmente é o Wi-Fi. Ou vocês têm muitas coisas com BLE, que é Bluetooth Low Energy. Então, o que está rolando? Por que a gente está colocando aqui que a gente vai ter essa questão do Zigbee? O Zigbee é obrigatório para esse SixLoWPAN. Se eu não trabalhar com Zigbee, eu não estou na stack do SixLoWPAN, né? Mais ou menos. Né? Na verdade, você não está 100% compliant para stack, mas você pode estar usando o IPv6. Né? E aí a gente lembra sobre a discussão sobre período de protocolos e quanto isso é importante, né? Porque se a gente fala sobre a independência de camadas em redes IP, a gente garante que todo mundo que está falando IPv6 com LowPan vai se comunicar de forma exatamente igual. Mas se eu te garantir, fizesse essa comunicação só via 802.15.4, eu ia precisar de um dispositivo para juntar disso, e dessa galera, como se fosse um roteador. Né? Ou seja, olha que interessante, olha que coisa diferente. Algumas funcionalidades do CP são previstas para aplicação ou não são necessárias. Depende da aplicação, João, mas eu já entro nisso. Olha só que interessante o que eu estou querendo dizer. Se eu uso stacks diferentes, se eu uso a nível de camada de massa diferentes protocolos, como, por exemplo, o que acontece quando eu uso 802.11, ou seja, rede sem fio, e uma rede cabeada 802.3, onde é que as pessoas vão se juntar para fazer a troca de informação? A nível de router, né? A nível de roteador. Mas, se eu não consigo fazer uma rede ad hoc, né? Diretamente entre um computador com uma placa de rede sem fio e outro que só tem uma placa de rede cabeada. Então, a mesma ideia, eu preciso de um novo dispositivo ali no meio. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, olha só que interessante. O IPv6, ao entrar dentro da IoT, ela está dizendo o seguinte, não só eu quero que exista essa stack, que esse dispositivo de muito baixo poder computacional seja um cidadão de primeira classe na web, mas como eu quero que todo mundo que fale IPv6 possa acessar esse dispositivo. Então, se eu tenho o ESP8266 com com 802.11, ou se eu tenho um dispositivo que roda 802.15.4 na camada de enlace, para mim, a partir de agora, eles são a mesma coisa, são recursos. Eles são recursos. E quem vai dar essa variação de recurso, eles são justamente a camada de aplicação, e a gente vai ver isso claramente com o COPO e com o MQTT. Então,
Só para responder o que o João está falando, e a partir desse momento, né, as aplicações de SAP vão ter requisitos de informação diferentes, e esses requisitos de informação diferentes que as aplicações vão ter, eles vão ser assim, o que não for provido pelo TCP vai ter que ser provido pela camada de aplicação, até pelo mesmo princípio né, de independência da rede. E aí eu faço para vocês o questionamento. Dentro dessa pilha, o que me impede de eu implementar TCP? Se eu tenho, por exemplo, um Raspberry Pi, que é um computador completo, né? Tipo, eu tenho um Raspberry Pi 3B aqui na minha casa, que eu uso. Ele tem, sei lá, 1 GB de RAM. 1 GB de RAM é coisa pra caramba. Né? Ele tem 1.2 GHz processamento no processador ARM. Isso roda um Linux, né? O Raspbian. Está aí para mostrar que isso é extremamente possível. Servir até como desktop simples para pessoas que têm pouca necessidade computacional. Agora, por que me impede de ter TCP? Porque o Raspbian tem TCP, ele roda HTTP, roda tudo. Então, essa construção é uma solução para dispositivos de muito baixo poder computacional. Mas o que a gente define como baixo poder computacional é extremamente discutível, tá? Então, nota que isso é uma arquitetura de referência. E quando a gente fala em arquitetura de referência, a gente está falando de arquiteturas, né, que vão fazer a discussão. Então, eu vou mostrar para vocês agora duas arquiteturas de referência. Errei de novo. Como é o Asgard. O Asgard foi uma arquitetura de referência que eu criei, né, para minha tese de doutorado. Né? E, na verdade, ela é uma arquitetura de referência para aquele cenário onde eu tinha do Zigbee. Né? Eu estou falando isso aqui, começou em 2010, terminei por volta de 2014, a gente já existia do Sixlopan em 2014, mas ele não estava ganhando momento ainda. Nos últimos logo depois que eu terminei, que ele ganha momento. E eu vou explicar por que ele ganhou essa celeridade. Então, qual era a ideia do Asgard? Eu vou ter aqui um cara que vai fazer a coleta de dados. Esse cara que vai fazer a coleta de dados, ele, na verdade, vai compartilhar essa coleta com diversas aplicações, então vou escalonar as tarefas. Eu vou, né, limpar as tarefas através. Eu aqui usei um mecanismo de fusão de dados, a gente vai ver isso mais para frente no curso, mas poderia estar usando qualquer outra coisa. Né? No caso, eu usava muito filtros de Kalman, porque eu acho que é uma boa solução em tempo computacional complexo. Tomava uma decisão sobre a aplicação, estava dizendo que o nó poderia tomar decisão ou mandar para cima, e roteava. Ou seja, a partir do momento que eu estou dizendo que o roteia, ele é um cidadão de primeira classe, ele quer mandar esse dado através de um protocolo de roteamento para fora. Por fim, eu dizia que ele atuava. Ou seja, essa é uma solução que considera que existe uma infraestrutura de sensoramento em um outro nível, né, a nível de nó, que é o cara que vai coletar essas informações. Então, é o que a gente chamava de uma infraestrutura de duas camadas, onde eu tenho uma camada de né, coleta de dados, que é o primeiro, que a gente chama de primeira tier, e uma camada para sair da rede, que é a segunda tier. Se você tinha a ideia que as redes teriam somente dois papéis, os collector nodes e os sync nodes, né? O nós coletores e nós sorvedouro. É que nós sorvedouro é uma tradução ruim de sync node, mas sync node em si é um termo muito ruim. E olha que interessante, essa minha tese ela foi defendida em 2014. Em 2017, um colega meu, o Igor, ele defendeu com uma outra arquitetura de referência, que era o Olympus, né? Você nota que tem uma diferença, inclusive, do como a gente trata essa aplicação. Onde eu tenho uma sensor tier, uma edge tier e uma cloud tier. Ou seja, eu tenho é o que a gente chama de arquitetura de 3 níveis, onde eu tenho toda aquela infraestrutura que o Asgard provinha aqui a nível de sensor. O que era Sync Node a gente passou a chamar de Edge Node, e ela vai ser uma nomenclatura que vai se manter dentro do Sixlopan, e essa informação vai para a cloud. Então, na verdade, essa infraestrutura eu passo a ter 3 tipos de papéis. Né? Ao invés de eu ter agora Collector Node, Sync Node, eu posso ter tipo Sensor Node, Edge Node e Virtual Node. Né? Onde o Virtual Node é toda a infraestrutura que vai para a nuvem. E o nosso processo passa a ser agora um processo de otimização. Qual é dado o requisito da minha aplicação? E aí, João, passa a ser uma das coisas que está falando, né? Que como é que eu consigo agora conciliar requisitos de atraso, requisitos de demanda, requisitos de aplicação e construir essa aplicação? E aí entra uma questão seguinte: como é que eu construo uma aplicação que ela é dividida em tantas etapas? E aí vai surgir o conceito de middleware.
né? A gente vai ter uma aulinha só falando sobre middlewares para IoT, né? O middleware seria a construção de software que faz com que toda essa construção de aplicação ela seja independente para o usuário final. Né? Então você vai ter agora, né, quando a gente fala em Big Data, a gente está falando agora em provimento de grandes volumes de dados, esse provimento de grandes volumes de dados vai vir muito dessa infraestrutura de sensoriamento. E agora, né, eu postei para vocês em uma das aulas, eu não sei se foi para vocês ou se foi para uma outra turma, eu vou pedir para que vocês até me relembrem, se eu mostrei para vocês os 8 Vs do Big Data. Né? Há um tempo atrás, quando eu era aluno, a gente tinha uma questão que eram os 4V, os 3Vs, né? Que era volume, variedade e... Volume, variedade... Qual era na minha época? Porque agora que tem um monte fica difícil. Era volume, variedade e valor, né? Agora, a gente já está falando de quando entra em IoT em 8 vezes, que eu tenho volume, valor, veracidade, capacidade de visualização, variedade, velocidade, né? Viscosidade, né? Que é a característica que um dado tem de se manter relevante ao longo do tempo, dele se manter útil por mais de alguns motivos, né? E a viralidade, ou seja, o quanto esse dado pode se manter. Então, ao longo, com o quanto que ele se propaga. Isso é muito interessante, né? Você mostra como tem um aumento natural da complexidade da tua aplicação ao longo dos anos, mas tudo isso associado a essa infraestrutura, né? Tudo isso associado dentro desse novo modelo. E esse modelo aqui só é possível se eu disser que esse cara que está a nível de edge, a nível de cloud, pode se comunicar com o sensor como se fosse um recurso. Né? E isso só é possível com o Six-Low-Pan, só é possível dentro dessa arquitetura onde eu tenho essa redes de sensores completamente diferentes, coletando informações e mandando para a nuvem e recebendo informações da nuvem. Ou seja, o que antes eu dizia, olha só, a gente começa só com essa redezinha aqui de sensores, que é essa nossa primeira arquitetura, a gente passa para uma segunda arquitetura, onde eu tenho a rede sensor e a camada, que seria hoje de edge. Depois a gente passa a ter múltiplas redes de sensores coletando informações e processando em nível diferente. E agora eu tenho uma infraestrutura virtual que pode coletar dados de diferentes redes e que pode dar informação de diferentes redes. Cláudio, mas isso não faz sentido se eu estou coletando o dado do meu quarto. Sim, não faz sentido para o seu quarto, mas faz sentido para um prédio inteiro, faz sentido para uma cidade, faz sentido para uma fábrica. Pensa o seguinte, né? Se o seu quarto, se começa um incêndio no corredor do teu prédio, isso quer dizer que você está fora de perigo se você está dentro do teu quarto? Não, não quer dizer isso. Então você tem que ter essa preocupação. O prédio está pegando fogo, né? O sensor que está no seu quarto ele não representa bem a situação. E é isso que esse tipo de arquitetura quer mostrar. Que na verdade existem diferentes redes, essas redes muito localizadas e com necessidades muito locais, mas que elas precisam interoperar com diversas outras aplicações, com diversas outras redes, para te dar uma visão global de risco, uma visão global de valor, uma visão global logística, por exemplo. Imagina uma cadeia logística dentro de um cenário industrial. Tá? E como é o roteamento desse nível? A gente vai falar sobre isso, né? Não necessariamente mesh. Na verdade, eu tenho o que a gente chama de roteamento tripartido. A gente vai ter um protocolo para uma rede interna, Fábio, de roteamento, e um protocolo para a rede externa. Então, é muito parecido com o que a gente faz com roteamento intra e inter-rede e o que a gente faz com roteamento, o que a gente vai fazer com o IoT. Você pode pensar a rede IoT como uma micro-rede que se comunica com outras redes. Então, essa evolução arquitetural disso aqui representa para a gente um ganho muito interessante. Então, se você tem coisas como a AWS, coisas como a Google Cloud Platform, todas elas hoje em dia já começam a tratar infraestruturas de processamento que estão especializadas a lidar com dados de IoT, que são dados que tradicionalmente são dados ruins, mas que chegam em grandes quantidades e que chegam, né, com infraestruturas diferentes. E isso é o grande desafio. Né? Saber qual informação é processada onde, por quem e quanto vale. Para você que está processando isso a nível de pesquisa é uma coisa, mas para você que processa isso a nível de infraestrutura, que processa isso a nível de quem está vendendo essa infraestrutura, é muito difícil entender como é que você cobra, né? Porque o dado que vem de um Raspberry Pi é o mesmo dado
que vem de um Arduino estão no mesmo lugar diferente, é a mesma disponibilidade, o dado de um ambiente crítico tem o mesmo valor do dado do teu sapato, ou dado do teu smartwatch, ou depende do dado do teu smartwatch. Então, essa discussão sobre a qualidade do dado, a discussão sobre a ontologia do dado, a discussão sobre a previsibilidade do dado, qual dado tem mais valor, por exemplo, você trabalhar com o processo de machine learning. Né? Eu vou postar para vocês uns vídeos sobre Time Machine Learning para vocês terem noção do que estou falando. O Google está botando isso. Você já tem hoje em dia o TensorFlow Lite, o TensorFlow Micro, que são, inclusive, que pode treinar modelos dentro de Arduinos. Então, existe agora uma diferenciação, mas que só é possível por essa questão da infraestrutura de rede. Tá? Então, essa aqui é a arquitetura do Six-Low-Pan. Então, eu tirei isso de uma apresentação, tá? Então, mas tem essas mesmas figuras dentro lá da RFC para vocês darem uma olhada. Então, essa aqui é a infraestrutura. Na verdade, eu vou ter aqui uma low-pan ad hoc, que ela não se comunica com nenhuma outra infraestrutura cabeada, ela só comunica com outras low-pans. Eu vou ter o que eu chamo de low-pan com edge router, onde eu tenho aqui a low-pan rodando 802.15.4, mas vai se comunicar com esse dispositivo que é o edge router, que na verdade ele está para a rede low-pan a mesma coisa que você tem para o AP para sua casa, né, para o 802.11, né, e ele se comunica junto com a internet, tá bom? E através do edge router é que eu vou ter o acesso à internet. Então, pô, Cláudio, mas isso aí quebra tudo que aquilo que você falou, de que o dispositivo está acessível. Não quebra, não. Porque a mesma coisa acontece. Experimenta quebrar o AP da sua casa para ver se você acessa a internet. Experimenta cortar o cabo do teu roteador para ver se tu acessa a internet. É a mesma coisa. Esse é o papel do Edge Router. Ele é uma figura que, logicamente, ele tem o mesmo trabalho, o papel do teu AP. Tá? Ele está justamente se comunicando isso aí. E esse remote server aqui, né, mostra o seguinte, que até mesmo o nosso processo de comunicação ele evoluiu ao longo dos anos. Né? Quando a arquitetura Six-Low-Pan surge, ela pensa que está jogando com um servidor externo. Mas não, hoje em dia a gente pensa em jogar esse dado para a nuvem. E aí entra a figura aqui, o que a gente chama de Extended Low-Pan. O que é Extended Low-Pan? É uma Low-Pan que se comunica com o Edge Router, ou seja, vai se comunicar com a internet, vai se comunicar com o cara local, e aí responde aquela questão, Cláudio, pode ter uma intranet das coisas? Pode sim. E se comunica com outras low-pans, né, através de nós de troca de dados, tá? E a gente vai discutir um pouco mais os papéis quando a gente falar sobre RPL daqui a umas 2 semanas, tá? Mas a ideia central é que você tem agora nós que trocam com papéis diferentes. E o que hoje, vocês têm que sair daqui hoje entendendo, basicamente, existe um protocolo que torna esse dispositivo, que é o Slowpan, que torna ele um dispositivo rico para a internet, que ele passa a ter papéis e que arquiteturalmente isso é interessante. Se vocês saírem da aula de hoje sabendo só essas 3 frases, eu já fico feliz pra caramba, porque isso tem que dar para vocês, naquele capítulo de livro que eu passei para vocês, logo na primeira semana para vocês lerem, aquele mini curso do SBRC, isso muito claro para vocês, que essa é uma decisão que é puramente arquitetural. E o que define, e que através dessa definição de trilha de protocolos, o que define algo como o IoT é o uso consistente da troca de informação. É um formato comum, padrão de troca de dados. Cláudio está dizendo o seguinte, que se eu fizer a minha pilha de protocolos baseado em TXT de troca, eu posso estar fazendo IoT se ela for consistente? Pode. Vai ser um cocô, mas vai ser IoT. Então, entendam que essa definição é muito mais do que em termos de dispositivo. É em termos da necessidade protocolar e de onde você está trabalhando. Então, essa aqui é a arquitetura do Six-Low-Pan, né? Eu vou ter vários problemas de integração com a internet, e eles são problemas que são costumeiros de rede sem fio. Eu dou a disciplina de rede sem fio, já faz um tempo que eu não ministro rede sem fio, mas se surgir a necessidade, eu posso voltar a ministrar. E quais são os problemas que eu tenho dentro de IPv6? Eu vou ter o problema do Maximum Transfer Unit, o MTU, ou seja, o tamanho máximo de pacote. Considerar que dentro de um dispositivo que eu tenho, sei lá, 4K de RAM, 16K de RAM, eu vou ter um pacote exatamente igual ao teu Core 7 com 16 GB de RAM, é um negócio meio brutal, né, meio absurdo, não tem como a gente pensar isso de forma correta. Os protocolos da camada de aplicação não vão ser iguais, o HTTP é uma coisa extremamente custosa, né, processar HTTP é uma coisa extremamente custosa,
Pensa no teu Chrome, né? Quem usa o browser, eu uso Firefox a maior parte do tempo, né? Quando eu estou no Linux, mas eu tenho um Chromebook. Então, assim, o Chrome é um consumidor inveterado de memória, né? E isso se deve muito ao processar detalhes interessantes do HTTP. Tá? Então, os protocolos de camada de aplicações têm que ser repensados, e é por isso que a gente vai ver que existem protocolos diferentes. Interconectividade com o IPv4 é um problema. Primeiro que o IPv4 ele já é um aborto, ele já não deveria mais existir, mas ele é um legado do passado que a gente continua utilizando. Inclusive, nota do editor, existiram diversos outros protocolos que não o IP. Inclusive protocolos que tinham uma palavra de dados muito maior do que o IPv4, né? E eles não prosperaram. E tem uma série de motivos, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, a gente vai falar isso na aula do RPL. Firewalls e NAT, ou seja, se você considera que esse tráfego está vindo de redes e 6LoWPAN, como é que os firewalls e o NAT lidam com isso? Porque se agora é um cidadão, claro, da web, ele está trocando dados, né? Isso vai levar isso a uma discussão muito interessante, que a gente vai ver mais para o final do curso, que é a questão da segurança de IoT, né? Como é que, pô, se as medidas protetivas que a gente tem tradicionais, elas não estão bem agregadas dentro da nossa arquitetura IPv6, como é que a gente vai ver isso? Como é que a gente vai ver isso aqui? Então, na verdade, o que a gente já tem, a necessidade de NAT com IPv6, na verdade, a necessidade de NAT com qualquer protocolo. O NAT, ele não surge como um resolvedor dos problemas do IPv4, ele surge como uma opção de segurança de você não mostrar a tua rede para fora. O NAT existe a mesma necessidade. É porque a gente tem usado o NAT como um bacalho para as limitações do IPv4, mas o NAT ele é mais uma medida de segurança do que propriamente uma medida de extensão da sua rede. Então, esses são problemas arquiteturais. Você vê aqui que um router stack do IPv6, ou seja, um edge router, na verdade, vai ser exatamente como um router, um roteador 802.3. Ele tem uma camada física, uma camada de enlace e uma camada MAC. E aqui eu vou ter, dentro do LowPan, esse LowPan Adaptation. Então, nota que interessante, o LowPan Adaptation, ele não necessariamente é um protocolo de camada 3. Ele é um protocolo de camada 2 e um protocolo de camada 3. Olha que coisa louca, né? Então, a gente vê que a questão de pilha de protocolos, né, ela é muito diferenciada dentro do nosso modelo de rede. Tá? Aquela divisão que a gente vê no livro do Kurosa, que a gente vê no livro do Tannenbaum, ela é totalmente irreal. Os protocolos, eles não estão aqui para ser encaixados em camadas contínuas, eles estão sendo aqui para resolverem problemas de funcionalidade. Então, você dizer que um protocolo na camada 2, na camada 3, é completamente irrelevante. O que você tem que dizer é qual problema ele resolve e aqui outro conjunto de protocolos ele presta serviço. Isso que é o relevante, ou seja, tudo é bem diferente de como a gente vê nos livros de redes tradicionais. Ou seja, como eu gosto de dizer, na prática a teoria é outra, né? Então, como é que é essa característica de adaptação? Eu vou ter que ter uma compressão eficiente de cabeçalhos, não só do cabeçalho PV6, mas do cabeçalho DP também, tá? E, na verdade, eu vou ter que fragmentar isso. Como assim? Porque, olha só, no IPv6 tradicional, eu tenho um Maximum Transfer Unit de 1.280 bytes. Enquanto no 802.15.4, eu tenho quadros de 127 bytes. Então, eu vou ter que fazer uma compressão e fragmentar o que era antes um pacote, um segmento, né, IPv6, em uma série de quadros 802.15.4 ou outra coisa qualquer. E para vocês terem noção de como isso é complexo, olha aqui um cabeçalho IPv4, que eu tenho 32 bits, um cabeçalho IPv6, que ele é extremo, que eu vou ter 128 bits. E uma pergunta que vocês deveriam estar se fazendo agora, né, se não estão se fazendo, é a seguinte: Cláudio, por que eu não estou usando o IPv4 então? Essa é uma pergunta que vocês deveriam estar se fazendo o tempo todo. Se eu vou usar um edge router, por que eu não estou usando o IPv4? Por que eu não estou usando então só o Zigbee? Gera uma camada que vai gerar tipo, como se fosse um grande natzão para mim. A resposta é simples. Por que eu uso o IPv6 no lugar do IPv4? Porque, IPv4 é um aborto, já não deveria mais existir. AGP. Mas. Jonathan, AGP na verdade, a gente já estima que até 2040, 2050, isso aqui já não vê. Ou seja, talvez até 2030. Isso é bem menos longevo do que a gente esperava que fosse, justamente por causa do IoT. Né?
A nossa expectativa é que a gente tenha tipo 40 bilhões de dispositivos em muitíssimo pouco tempo. Tá? A gente tinha em 2017 25 bilhões de dispositivos IoT ligados à rede. Então, na verdade, o IPv6 justamente é por isso. Que você quer transformar o cara num cidadão de primeira classe, não faz sentido transformar isso com um protocolo que vai morrer. Ponto 1. Ponto 2. Com o IPv6, justamente por essa multitude de endereços, eu poderia dedicar um endereço IPv6 para cada dispositivo IoT que entrasse. Tá? Beleza. Né? Em 2002, diziam que o IPv4 acabaria em 2010 no máximo, mas o IPv4 ele acabou em 2010. O que a gente está fazendo agora é jogo de comadre. Né? A gente está brincando, a gente tem muita preguiça de mudar as configurações do que a gente tinha para fazer. O IPv4 ele é o passado, ele não existe mais. Desde 2009, a DARPA, né, não licita equipamentos que não sejam IPv6. IPv6 são 1.500 dispositivos para cada metro quadrado da Terra, informação inútil. IPs para cada metro da Terra. São, mas a gente não está pensando só na Terra, não. Mas, enfim. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, olha só a diferença desses cabeçalhos. Ou seja, isso aqui realmente tem que ser comprimido, né? Para que eu possa fazer aqui dentro do DP, dentro do IPv6, de forma que faça diferença para que a gente possa trabalhar. Tá? Então, essa compressão ela é muito relevante para que a gente possa realmente dar prosseguimento. Então, na verdade, o IPv6 vai querer a transmissão pelo menos de 2 PDUs, né? Physical Data Units. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é gerando várias PDUs. Então, basicamente, o que eu vou gerar é comprimir os cabeçalhos, fazer a diferenciação desses endereços, ou seja, eu vou formar uma árvore que eu chamo de árvore de derivação. E o que essa árvore de derivação é? Quem aqui lembra do CIDR, que estava no capítulo 3 do Kurose? Para quem fez comigo, CIDR é o termo que vocês devem se preocupar. E quem não fez comigo, dá uma olhada do CIDR no livro do Kurose e no livro do Tarembal. A ideia é simples, né? Como é que eu vou comprimir? Na verdade, eu vou fragmentar o IPv6 da melhor forma possível e vou usar o que a gente chama de ITF-ROL, que é Routing Over Low Power and Lossy Networks, que é um protocolo de roteamento próprio para o IPv6, né? Para o IPv6 Low Power, que também é um workgroup do IETF, que, na verdade, vai buscar padronizar roteamento para esses dispositivos embarcados. Então, na verdade, o RPL, né, vem de Ripple, que ainda está em desenvolvimento, né, que vem desse grupo do ROL, né, que é um protocolo de roteamento apropriado, que funciona da seguinte forma. Né, eu vou mostrar aqui. Na verdade, o dispositivo ele não tem o endereço, ele tem um diff do endereço, que é baseado dentro do Edge Router. Ou seja, a partir do router, o router é que vai guardar as diferenças de endereçamento, de forma que eu vou comprimir o cabeçalho, mandando via cabeçalho somente os intervalos, né? Somente as diferenças de mensagens que eu tenho. Isso faz com que que eu consiga representar o endereço onde o dispositivo IoT com menos de 1 byte. Com menos, às vezes, a ser com um conjunto muito pequeno de bits. Né? Então, eles partem do seguinte pressuposto, que os nós tipicamente se comunicam com um ou poucos dispositivos centrais, ou seja, ou vamos comunicar com o Edge Router ou com um cara imediatamente próximo. Vou estabelecer um conjunto de estados para esses prefixos e vou estabelecer um suporte até 16 prefixos, 16 contextos. O que isso quer dizer? Que a gente vai ver melhor isso na aula de roteamento, mas a ideia básica é o seguinte: eu vou economizar pelo endereço e vou simplesmente me ligar a um subconjunto de endereços, um subconjunto de nós de comunicação. Como assim? Quer dizer que eu vou ser proativo no sentido de encontrar o Edge Router e vou ser reativo no sentido de encontrar outro nó dentro da minha rede. Então, comprimir é abreviar. Não porque eu comprimo depois também, mas ele é muito parecido com outro protocolo de uma outra rede, que era o 802.11s, que é o protocolo de redes mesh. Tá? Então, isso é bem interessante. Então, a ideia é que eu possa, a partir de agora, fazer isso aqui, esse processo de comunicação. Tem uma figura muito parecida com essa no livro, no capítulo 1 do Kurose, que é aqui mostrando que a minha aplicação ela vai percorrer todas as camadas da pilha de protocolo, o roteador vai ter todas as camadas da pilha IPv6, mas o Edge Router, ele, ao mesmo tempo, vai ter os protocolos IPv6, 6LoWPAN e IPv6 para se comunicar
com máquinas tradicionais. Então, isso aqui é um roteador interno da pilha 6LoWPAN, tá? Então, aqui, né, esses Rzinhos vão vir de routers, né? E esses Hzinhos são as folhas da minha rede, são os heads, né? E a gente vai ver essa diferença de protocolo quando a gente citar o Ripple com mais detalhes. Então, basicamente, essa construção é que vai permitir a gente poder trabalhar. Então, quando a gente está falando de usar um kit de desenvolvimento para gerar uma aplicação que tem um protocolo desse implantado, o que a gente está dizendo é o seguinte, cara, eu quero facilitar a minha... Quando eu estou usando o sistema operacional como o Contig, o Riot, o que eu estou dizendo é que eu quero facilitar a minha vida de forma a não precisar, tipo, reimplementar esse tipo de coisa. As coisas já estão prontas. E todos aqueles caras que eu mostrei para vocês, o Contic, o Riot, o OpenWSN, já tem todas essas coisas implementadas. E alguns outros protocolos que a gente vai ver. Então, o que eu vou começar com vocês nas próximas aulas a discutir é justamente a mostrar algumas dessas implementações, de algumas dessas coisas prontas. Aquelas aulas que eu mostrei para vocês de Contic, de Riot e de coisa, tem esse tipo de questão já inserido dentro dele, já implementado, a gente vai mostrar esse tipo de algoritmo, né, sendo utilizado. Então, e a partir de agora, pessoal, o que eu vou ter ao longo de todas as aulas é esse conjunto, eu vou passar essas transparências de um conjunto de materiais para que vocês possam, né, também estar utilizando. Então, né, testem o que são os pontos centrais da aula. Existe essa questão do 6LoWPAN, a arquitetura é diferente. Ao mudar o protocolo, eu mudo o sentido da aula. Eu tenho a figura de papéis diferentes. Antes eu tinha o Collector Node e o Sync Node. Eu passo a ter o Collector Node, o Edge Node e o Virtual Node. Dentro da minha rede, eu vou passar a ter o router, né? O nó que serve só para roteamento, e o head, que é a folha da rede, que tipicamente é o cara que deve estar coletando informações, e como esses caras interoperam. Né? E essa questão agora, então, a gente vai mostrar quando a gente falar sobre roteamento, sobre sobre clusterização, e a gente vai ver alguns protocolos dentro de clusterização, como por exemplo o LEACH, né? É um protocolo que ele roteia baseado em clusterização, ou seja, roteia migrando o papel do roteador entre diferentes nós da minha rede. A gente vai ver que isso são estratégias de redução do consumo de energia, tá? E a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes, tá bom? Então, senhores, por hoje eu acho que é só, mas não sei se vocês conseguiram ver os vídeos ou não, mas, assim, né, se vocês não conseguiram ver os vídeos ainda, não tem problema. Então, vocês podem me mandar mensagens. Na quinta-feira a gente tira mais dúvidas. E quem tiver alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, esse é o momento. Eu vou parar aqui com a apresentação. Dúvidas, traumas, desilusões? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não tem nada no chat. Ninguém está falando. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, beleza. Olha só, o João falou aqui que estavam se concentrando no artigo. Eu tive 10 submissões das 72 pessoas. Imagino que a maior parte das pessoas vai mandar o artigo até hoje de noite. Não tem problema nenhum, né? Lembrando que os alunos de graduação aqui estiverem fazendo essa disciplina e quiserem fazer ela só como ouvinte, não tem problema nenhum. Vocês são muitíssimo bem-vindos. Ah, eu vou dar nota só de quem fizer todos os trabalhos, tá bom? Ah, Cláudio, e como é que vai ser essa questão dos trabalhos? Eu estou, inclusive, pensando, né, em como é que a gente vai conseguir fazer essa questão dos trabalhos, mas talvez eu amplie um pouco o prazo dos trabalhos para vocês poderem entregar todos até o final do período. Mas eu ainda estou pensando nisso, então, por enquanto, o trabalho de hoje, o prazo ainda é hoje. Mas isso aí também, pessoal, não tem muito como fugir, né? A gente está numa disciplina. Tá bom? Então, dúvidas, traumas ou desilusões? Cláudio, ficou 4 páginas que eu tinha figura. Tá bom, não tem problema não. Dúvidas, traumas ou desilusões? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, fui muito claro hoje, fico muito feliz, não tem ninguém ouvindo, o que também não me deixa feliz. Mas a vida segue.
Falei